Olhando para o nosso hemiciclo, a esquerda está onde, então? A sua esquerda? Eu não emprego a palavra esquerda, eu digo que há forças progressistas, eu acredito, quer dizer, muito mais, se quiser, do que em festas num teatro. Não é com festas num teatro de 1000 ou de 500 ou 800 pessoas que se encontram, quer dizer, caminhos para, a nível local, porque o problema hoje mundial é de solidariedade. Veja, esta greve de pescadores foi simultaneamente na França, na Espanha, na Bélgica, em Portugal. E com ações cada vez mais concertadas é que a humanidade se pode defender destas monstruosidades que estão a acontecer. Nós verificamos que há tendências, que há locais, como por exemplo em certas regiões da América Latina, nós verificamos que há uma tentativa, quer dizer, de responder a estas políticas que ameaçam a humanidade com políticas que mobilizem povos, Em Portugal existem forças, nós vemos quando há manifestações, quando saem 200 mil pessoas à rua, quando saem 100 mil, 50 mil, não é fácil. Aqui há 3 ou 4 anos não conseguia isso. É que se está... Mas agora consegue, mas as consequências são praticamente nenhumas. Sabe que a história, nós temos sempre a tendência, Ana, de ver a história de todos como se fosse, eu não direi já sequer na próxima década, nem nas nossas vidas. E a história é todo um processo molecular muito lento. Veja, o Império Romano, por exemplo, estava condenado praticamente no apogeu, no tempo do Marco Aurélio, em meados do século II, estava condenado. Começavam a rebentar as fronteiras, que retirava-se de vários lugares e, no entanto, repare, passaram ainda 3 séculos e meio até à queda de Roma. Nós estamos num momento em que há situações, se for 10 ou 15 anos, em termos históricos, é pouco, vê-se pouco. Em Portugal, a insatisfação, a noção que isto não pode continuar como está, que é impossível, enquanto há um discurso repetitivo, que eu diria até que tem matizes, por vezes, neofascistas, o discurso do Primeiro-Ministro, veja, falou-se de esquerda e de forças progressistas. Eu diria, digo-lhe isto, que é incomum. Eu penso que é quase de esquerda o pensamento político de Sá Carneiro ou Freitas do Amaral, se o compararmos com o pensamento do atual Primeiro-Ministro e com o seu discurso político, que é um discurso que tem já matizes neofascismo, na medida em que é uma política que promove, mas não é um caso nosso, acontece o mesmo na França com o Sarkozy, acontece o mesmo na Itália com o Berlusconi. E, por outro lado, é uma política que é... São governos da direita. Governos da direita, mas que este também é um governo de direita. É um governo francamente de direita, que é a política que define um governo e não, quer dizer, a sigla deste ou daquele partido político. Isso não tem importância. Pode haver um governo progressista até feito o governo do presidente Chirac, que era oficialmente de direita, era um governo muito mais... se quiser, deslocado para a esquerda na sua política exterior do que o atual e do que outros. Já nos disse que esta festa comício do Bloco de Esquerda, que está a decorrer neste momento, não serve para resolver problemas, para apresentar soluções, mas serve para abanar consciências. O facto de Manuel Alegre estar presente nesta festa, incomodando a direção do partido, da forma como fez, é ou não importante? Sabe, eu não quero entrar em questões pessoais de apreciação. Eu penso que não quero aqui agora apreciar o que é o Manuel Alegre, mas que, embora condenando, por exemplo, formalmente também o neoliberalismo, mas no fundo nunca se dissociou de uma política que é uma política francamente de direita, que é uma política reacionária, que é uma política não basta dizer que não é a favor do neoliberalismo, que é uma política do neoliberalismo ortodoxo. De maneira que há uma certa, eu não penso, como digo, não é dentro de um teatro. Os povos são os sujeitos da história e são sempre os povos que acabam por resolver os problemas e as grandes viragens. Se for a qualquer das grandes revoluções, a Revolução Francesa... São precisos líderes, não é? São precisos, mas os líderes são, onde é que eles estão agora, são fabricados, é no contexto dos processos de ruptura que surgem, quer dizer, os grandes líderes. Não são os líderes que fabricam revoluções, percebe? Eles surgem, bons ou maus. Veja o Bonaparte, veja, por exemplo, a Revolução Francesa é que fabrica depois toda uma série, ela é o que produz toda uma série de personagens, boas, más, seja como for, mas o bonapartismo já é filho da Revolução Francesa, evidentemente não foi um revolucionário, o general Bonaparte, mas acontece sempre isso.
Como é que a Miguel interpreta este crescimento dos partidos que estão ideologicamente mais à esquerda do PS, do PCP e do Bloco, que somados hoje representam já 20% do eleitorado? Vê-o como um reflexo desse Olha, eu vou ser descontento? sincero, eu tenho, como lhe disse, respeito por si, tenho visto programas seus e pela sua seriedade, até pela sua ausência de sorriso nos programas, que eu acho que é uma inflorescência, quer dizer, aqui em Portugal. Mas com a mesma sinceridade, eu penso que tudo o que se passa em Portugal, eu sou português, vim envelhecer agora em Portugal, depois de ter passado uma grande parte dos melhores anos da vida fora, mas penso que tudo está interligado. E em relação à pequena política portuguesa, eu chamo pequena política meter-me em questões deste ou daquele líder, ou seja, os Santanas Lopes, as Ferreiras Leite. Penso que Tudo analise... aqui que está relacionado, penso que a crise portuguesa, por exemplo, que ainda está no começo, nós temos uma dependência da Espanha, que é um dos problemas mais graves de Portugal, é esta dependência em que caímos de um país de que nunca fomos dependentes económica e financeiramente, e agora aquilo que não foi possível pela força das armas, pela força do dinheiro, está a ser possível. Esta crise espanhola vai aqui repercutir, mas penso que tudo está ligado a esta crise que eu lhe disse que é mundial, e é isso que vai condicionar também a evolução da crise. Não são só os discursos do Sr. Sócrates ou os artigos que se escrevem neste ou naquele jornal ou nesta aquele comício. Vai ser a evolução da gravíssima, este aprofundamento da crise mundial que vai tocar a União Europeia, que vai tocar a Espanha, que vai ter uma influência decisiva em Portugal e que, por sua vez, vai ter repercussões profundas numa atuação crescente, quer dizer, do povo como sujeito da história, do povo